Quando nós chegamos ao Chico, nós ficamos numa fila muito grande, eu, o papai e a mamãe. Como se estivesse chegando, ninguém sabe de nada, não conheço ninguém. E tal foi o meu espanto que o Chico falou bem alto. Quem é Axima aqui? Quem se chama Axima? Eu falei, Chico, seu Chico, sou eu. Aí a mamãe falou, voltou a falar para ela, perdi um filho. Ele falou, não, o filho da senhora é um apóstolo de Jesus. Fica aqui, Axima, fica aqui. Aquilo já me aguçou alguma coisa. Porque meu nome é meio diferente, né? E ficar ali, então nós ficamos. Aquela fila foi fluindo, foi andando, ele foi atendendo o pessoal, dando um conselho para uma oração para outro. E o Chico começou a psicografia, que eu nunca tinha visto. Ele começou a escrever, e a gente vendo ele escrever, todo mundo quietinho, e a gente quietinho também. Quando ele começou a ler a mensagem, olha, a dor foi tão grande, a alegria foi tão grande, que a alegria foi maior que a dor, que era uma mensagem do meu irmão. Sabe? Essa mensagem do meu irmão, ele citava a minha tia Ácima, que meu pai havia perdido, que meu pai não conheceu. Ele citava caminhos, né, do orfanato Maria Albertina, para minha mãe continuasse a campanha que ele havia, para continuasse a campanha das meninas, mas nós não sabíamos onde era o orfanato. A mensagem tem coisinhas tão pequenininhas que aquilo ali era comum para quem estava à nossa volta, mas para nós era uma coisa diferente. Era uma coisa assim muito íntima. Era uma coisa que aconteceu mesmo. Meu pai ficou tão ruim, papai ficou até assim, quase sem voz. Eu levei um susto muito grande. Porque ali ele viu, que tocou nele, tocou coisa assim, que ele estava com o meu avô, deu o nome do meu avô. O pai dele? Pai dele. Então foram... Nossa, meu pai ficou... Eu nunca vi um sorriso até aquele dia no meu pai. Aquele dia eu vi meu pai sorrir. Quando o Chico terminou de ler a mensagem, ele falou, senhor Chico, é do meu filho. Ele falou, é do teu filho? Mas o papai ficou assim, nossa, transtornado. Mas nem por isso a dor dele melhorou. Ele continuou ainda indo ao cemitério, aquelas mesmas... quando chovia, chorava, quando fazia sol, chorava também, e sempre tocando no assunto, não deixando desmanchar o quarto, mas foi mais ameno. Querida mãezinha, meu querido pai, querida Axima, querido Wilson, nossa festa de aniversário, a melhor de todas realmente, é aquela em que a oração se faz nossa luz de alegria. Ouvi meu nome nas preces e nas lembranças e ajoelhei-me, como noutro tempo, rogando a Nossa Senhora e Nossa Mãe me fizesse digno de retornar à tarefa. E vi que as paredes de nosso querido educandário brilhavam de intensa luz. E novamente, integrado com alguns corações da nossa família, em nosso plano, trabalho com saudade, com bom ânimo, pequeno, mas feliz. Pai querido, meu querido, meu querido, agradeço a sua transformação, querida mãezinha, não chore mais. Axima e Wilson, muito obrigado. Aqui comigo, meu vovô Abraão e minhas queridas tias Axima e Sara se rejubiliam também. A família não se acaba no túmulo. Tanto amor no lar não se destinaria às cinzas da terra. Ressurgimos. Mãezinha, beijo as suas mãos. Ofereço ao seu carinho, na data de hoje, os anéis dos cabelos que as suas mãos educaram, penteando em oração. Obrigado, queridos meus. Axima, querida irmã, peço a Deus para que você seja uma abençoada mãe. Nossa Mãe Celeste guardará você em sua formosa missão. Faça nosso querido Wilson feliz. Não pense que me perdeu. Sou mais seu irmão
estamos mais juntos. Agradeço por tudo. Agradeço a Jesus e agradeço a todos. Papai, não pense em morte. Pense na vida e no bem que com a vida na terra todos nós podemos fazer. Ajude aos amigos. Papai, ajude a todos. Queria tanto falar mais, escrever mais, entretanto não posso. Tenho tarefas ainda hoje com os amigos e me esperam no 2419. Fiquem felizes e alegres. Wilson, meu lugar é seu. Prossiga dando a meus pais o amor de filho que você sempre lhes deu. Oro por você, meu amigo e meu irmão. Abençoe a sua estrada de homem de bem. E sigamos com Jesus para a frente. Escrevo ainda com os sentimentos que eu trouxe. Depois progredirei para falar melhor. Meu pai querido, querida mãezinha, querida Axma e querido Wilson, vou terminar, mas terminar só no papel, porque prosseguiremos trocando ideias pelos fios do pensamento da oração. Deixo a todos o carinho e a saudade, o reconhecimento e a esperança com todo o amor do Vadi. Chico, eu vim aqui porque eu quero receber uma mensagem do meu pai. E ele sorriu e disse, tadinho de Maximino, ele falava para mim. E eu pensava assim, por que será que ele está falando tadinho de Maximino? E depois eu vim a entender isso mais tarde. Ele quis pensar assim, acho que ele ainda não tem muita condição para dar uma mensagem. E a filha está aqui e quer. Eu fui da noite, saí da casa dele, me despedi. À noite eu fui para o Centro Espírita da Prece e a minha mensagem não veio. Aí, quando eu estava no Centro Espírita da Prece, eu vi aquela senhora de cabelos brancos que era Dona Yolanda. E eu falei, puxa, vim buscar uma mensagem do meu pai, não recebi. Porque às vezes ele recebia 2.000 pessoas, mas só vinha 3 mensagens dentro do Grupo Espírita da Prece. Aí ela me deu um cartão e disse assim, me procura lá no Lar do Amor Cristão, que foi onde ela começou, e que eu te trago o Chico. De fato, um ano depois eu fui ao Chico com ela e recebi a primeira mensagem do meu pai, que deu assim um bálsamo muito grande, um grande amparo a toda a família. Minha mãe ficou muito feliz, a família toda ficou equilibrada e foi uma beleza reconhecer Chico. Depois eu permaneci, eu fui recebendo outras mensagens, meu pai me orientando o caminho a seguir. Olha lá, não falei que ia faltar luz. Opa, mas olha, fala o que você tinha que falar, que eles estão trabalhando. Resume. Não, acabou. Acabou? Acabou a luz. Acabou a luz, bem. Tem que esperar vir. E às vezes... Onde vai para A outro lugar, gente... onde fica, né? eu acho que a gente devia ficar, porque ela apagou a luz, né? Quando eu fui a Uberaba, foi por causa da minha sogra, que queria receber uma mensagem do meu sogro. Então foi essa. É. Então, cheguei, eu não era espírita, eu era apenas um jornalista muito curioso. E cheguei lá no Centro Espírita do Chico, e fiquei muita gente dentro da saleta e o Chico sentado à cabeceira da mesa. Eu nunca tinha ido lá. Então, eu fiquei na porta olhando o movimento. Fiquei olhando, de repente o Chico olha assim, dá comigo e falou assim, Walter, você por aqui? Eu nunca tinha falado nele. E ainda te chamou de meu amigo. É, meu amigo Walter. Eu nunca tinha cumprimentado, nunca. Nesse dia eu fiquei espírita. Nunca tinha Foi falado uma com o senhor. palavra que mudou a vida dele. Mudou a minha vida, eu fiquei amigo dele. Querida, generosa e querida Leonilde,
com o nosso amigo e com os nossos amigos presentes, recebam as minhas saudações. Basta lhes diga, incluindo em minhas expressões os queridos irmãos de ultramar, que meu pai era português, que estou profundamente feliz. Vocês, com os nossos queridos Jorge Walter e os familiares ausentes, me fizeram uma surpresa comovedora e estou ignorando o melhor modo de agradecer. Todos os nossos em pensamento estiveram aqui, destacando-se o Agostinho, que é meu irmão, e Marina, Maria Odete, que é minha irmã, as netas Isildínia, que é minha filha, e Sônia Regina, junto dos netos abençoados. E esse quadro de família reunida me encorajou para os deveres a cumprir. Muito grato a vocês que realizaram tanto em favor do pai e servidor que nada fez por merecer. Agradeço especialmente a nossa querida generosa, que me representa como sempre neste mês de maio, que me assinala os 74 janeiros de permanência no mundo. Querida Leonilde, muito obrigada. Vejo-a na condição de inspiradora do nosso empreendimento de hoje, no qual a sua dedicação criou apoio e reconforto a benefício do próximo. Não sou um homem de letras, mas prossigo na condição de pai e companheiro devotado à família que o Senhor me concedeu no mundo, e aqui me reconheço sensibilizado a beijar-lhe as mãos e a repetir-lhes feliz. Estou muito contente, na certeza de que a bondade do Senhor se nos fará refúgio e bênção. Guardando muitas saudades do convívio com entes queridos, trago a vocês duas, querida Generosa e querida Leonilde, pensando igualmente em nosso Agostinho, que é meu irmão, e em nossa Maria Odete. Tenho o amor que sou capaz de sentir. Meu pai Agostinho, que era o pai dele, meu avô, meu pai Agostinho e minha mãe Justina, e o tio Manuel estão comigo e lhes trazem as melhores esperanças que acalentam para o futuro. Muito reconhecido a festa de amor que me ofertaram. Sou, como sempre, o esposo e papai reconhecido, Maximino Pereira. Nota, tem uma nota de Chico. Mas que a nota Chico, é grande, né? não, é pequenininha. Ó, estas páginas foram escritas com as lágrimas do meu jubiloso agradecimento. Maximina, a assinatura dele era assim mesmo, na identidade. Aí o Chico escreveu: mensagem recebida em reunião pública do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 22/5/83, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Quando eu perdi meu filho, a gente briga até com Deus, né? Briga. Eu briguei com Deus. Porque parece que o coração cresce tanto dentro do peito que vai te sufocar, que vai explodir, que você não vai conseguir viver mais. E eu falo para o meu marido, a gente não vai conseguir suportar isso daí, porque tudo que eu queria no mundo era casar e ter um filho homem, né? E ele era o primeiro, né? O mais velho. Foi o primeiro. Depois tive as duas filhas. E depois Deus me tirou ele, né? Até o dia que eu conversei com o Chico, que eu falei isso, o Chico falou assim para mim: não, Deus não tirou ele de você. Ele emprestou o filho dele para você. O acidente foi dia 19 de novembro. E nós fomos no dia 26 de fevereiro para Uberaba. Aí nós chegamos lá, era muito povo na porta do Chico. Assim,
3, 4 mil pessoas na rua, não tinha nem condição do pessoal caber todo lá dentro. Aí eles abriam o portão 7h30, nós entramos, aí o Chico só dava 5 mensagens. E aí quando ele foi ler a primeira mensagem que ele tinha dado era do meu filho. E contando como tinha sido o acidente, em nome dos amigos que estavam junto com ele. Falou da minha avó, que já tinha falecido há 30 anos. Que ele não conheceu, né? Não, eu tinha 11 anos quando minha avó faleceu. Dona Carmen? Carmen. E aí foi um detalhe assim que ele falou na mensagem que eu vivia sentada no colo da minha avó. E aí ele, na mensagem, ele citou, né? A vovó Carmen fala o quanto que ela te segurou no colo, que você gostava de sentar no colo dela. Querida mãezinha Marlene e querido papai Francisco, peço-lhes me abençoem. Estou aqui sob a tutela da vovó Carmen, a benfeitora que me descerrou a visão para a vida nova que o acidente me compeliu a encontrar. Estou surpreendido, baratinado. Uma sala povoada de amigos que não conheço e que acredito igualmente não me conhecem, me concede a oportunidade de escrever estas notícias para a família. Não consigo explicar a mim mesmo o prodígio de que me reconheço objeto. Porque, habituado à querida Motolândia, não me preparei a fim de usar papel e lápis da gentileza de outras pessoas, conquanto pessoas simpáticas e amigas, para tratar de nossos assuntos. Não sei muito, mas creio que devo começar por pedir-lhes não me lastimarem o regresso à vida espiritual em que estou adentrando. A moto não foi a ponte para o salto a que me entreguei de um mundo para outro. Não me suponham, porém, capaz de haver dado semelhante guinada por mim próprio. A verdade é que no íntimo pressenti o término de minha permanência no corpo. Aquilo era uma fixação. Sonhava que fora transportado a mundo diferente do nosso, despertava, cada manhã, na ideia de que trazia na cabeça vozes que me chamavam para a grande transformação. Nos momentos que antecederam a queda, conversei longamente com a Marta e falava-lhe de meus estados contraditórios e a estimada amiguinha tentava me buscar para a realidade. Que fazer, porém, se a presciência do meu fracasso de motoqueiro estava incrustada dentro de mim? Preparei-me para mais um ensaio competitivo com os amigos. No entanto, mal sabia que, permanecendo no caminho direito, enquanto os meus companheiros tomavam outra pista, fui, talvez por isso alcançado, de leve, por um toque do caminhão enorme que passava por nós, acostando-se ligeiramente em mim. Bastou esse leve tocar de máquinas e me vi arremessado à distância. Arremessado e caído numa fase de angústia que passou em momentos. Um torpor me invadiu o cérebro, impedindo-me raciocinar, e o resto não me ficou na memória. Posso, no entanto, garantir aos pais queridos que o Antônio amigo não teve qualquer participação no acontecimento. Não estávamos assim tão juntos no momento de nossa arrancada como o serviço de fofocagem quis espalhar. Antônio foi sempre a alegria e o encorajamento de nossa turma e seria incapaz de me deslocar fora de tempo. O problema é que deveria enfrentar a libertação de meu corpo jovem que tanto desejaria ter conservado. E havia soado para mim a hora última. Motos, carros, ônibus de todas as modalidades, carretas, comboios, bicicletas e veículo algum guardam a culpa do que sucede aos respectivos usuários. Mãezinha Marlene, auxilie-me com os seus pensamentos de conformação e de paz. Do sono pesado em que me prostrei, fui acordado pela criatura maravilhosa que me ensinou a chamá-la por vovó Carmen, e surpreendeu-me ao declarar que me queria e me quer bem, tanto quanto a carregou no colo em criança. E sob o amparo desse anjo bom, em forma de parenta e mulher, vou atravessando os dias novos. Peço aos queridos pais não se entristecerem por minha causa.
Lembremo-nos das queridas irmãs Luzia e Andréia, que precisam de amor e proteção, qual me acontecia. Querida mamãe e querido papai Francisco, perdoem-me e queiram-me bem como sempre. Envio um abraço às irmãs queridas e um alô à turma de companheiros. Não posso escrever mais. Ainda não disponho de força bastante para fazer o meu pensamento caminhar no papel. Entretanto, o meu coração está repleto do amor e do reconhecimento com que os tenho comigo, lá no fundo de minhas ideias de rapaz que não chegou a ser o filho esperado. Creiam, no entanto, que melhorarei e um dia lhes serei útil, na disciplina necessária do filho servidor em que os pais amigos se continuam. Pedindo-lhes o auxílio do otimismo de que necessito, a fim de reviver por aqui, sem frustrações e sem arrependimentos tardios, reúno-os num só abraço, entregando-lhes todo o carinho que sou capaz de sentir, com as muitas saudades e as muitas esperanças do filho reconhecido. Paulo Rogério Saragossa. A gente não tem mais o Chico, mas tem um outro médium. Em Uberaba? É o Uberaba, é o Celso de Almeida Afonso. E ele deu continuidade nesse serviço do Chico. Aliás, ele já estava antes lá em Uberaba. E uma vez nós fomos para Uberaba e o Chico tinha vindo para São Paulo. E aí me deram o endereço do Celso. E eu fui, só que eu cheguei, o Celso, eles ficam no quartinho se concentrando. Quando ele saiu, já começou os trabalhos, não deu tempo de eu conversar com ninguém, de dar nome do meu filho, nada. E a mensagem que eu recebi dele é uma continuação da mensagem do Chico. E o Celso não tinha conversado, a senhora nem conhecia? Eu nem conhecia ele. A mesma coisa quando eu fui para Uberaba, o Chico não sabia nada da vida da gente, né? E do Celso também não. Então, tudo que se passa na minha família, por isso que eu falei que a gente é muito unido, mas tudo que acontece com minhas filhas, meus genros, meus netos, até com meus sobrinhos, minhas irmãs, ele cita nas mensagens. Ele sempre dá uma palavra de conforto para aquilo que está acontecendo. Então, quer dizer, a senhora continua se comunicando com ele, né? Continua. Porque a primeira carta, acho que é de 84, né? Fevereiro de 84. A gente está em 2007, a senhora recebeu alguma outra correspondência recentemente? Recebi em julho. Do ano passado? Desse Não, ano? desse mesmo, ano. Através do Celso. Do Celso. Querida Lourdes, Deus nos abençoe. Estou surpreendido, muito difícil explicar o que sinto. A emoção me clareia o espírito e, ao mesmo tempo, como me asfixia, impedindo-me de expressar a multidão de sentimentos que estão represados em minha alma. Sobretudo, quero agradecer a você quanto recebi de sua dedicação, naqueles dias de expectativa quanto ao tratamento final, e que meu pobre corpo doente não resistiu. Refletia diariamente a extensão do meu amor por você, e o carinho silencioso que me vertia do peito era uma prece permanente a Deus por sua paz e felicidade. Deixá-la foi como se me arrancassem a própria alma. Os anos de união e as horas de alegria e de sofrimentos vivido em comum com as pessoas, com a esposa, que significava o apoio de nossa vida, são tesouros do Espírito de que Deus e o Espírito nunca se apartam. Lembre-me de todos os seus desvelos e sacrifícios por minha causa e venho reafirmar-lhe que não só tenho como que mostrar quanto a amo e quanto lhe sou agradecido, estou certo de que Deus, por suas bênçãos, fará isso por este pequeno servidor que somente trouxe para a vida espiritual uma grande riqueza, a riqueza de suas preces e seus votos a Jesus para que me console e me fortaleça. Vou seguindo bem com quanto à falta de sua companhia, mas não desejo que você se impressione por isso. O tempo é o caminho de Deus para todos os filhos, no infinito da vida, e o tempo que nos fez o encontro feliz nos reunirá de novo, um dia numa vida melhor. Até lá estarei, quanto que me faça possível, em seus passos e tarefas, seguindo nossa Neuza e nosso Reinaldo, que continuam sendo nossas esperanças maiores do coração.
Estou na convivência de amigos queridos, aos quais passo a dever muito. Ainda agora, o nosso companheiro Dr. Brandino me auxilia a escrever esta carta. Eu, Adriano Genovese, com José Saraiva estão aqui, não só estendendo braços fraternos, como também visitando a nossa estimada Meires. O meu avô Expósito me aguardava com uma diligência de pai, atencioso em todas as particularidades da nova vida, em que me matriculava após a existência na Terra. Não posso queixar-me, tudo e todos me favorecem os sentimentos de insatisfação. Nascem de mim próprio, homem ainda não habituado com as realidades espirituais. Por isso continuo contando com o apoio de suas preces por mim, porque na oração tem-se aqui a ideia de que estamos dialogando alma com alma em nome de Deus. Querida Lourdes, não posso ser mais extenso, a parcela de tempo que me concederam foi preenchida. Se não consegui dizer tudo o que desejava, consegui pelo menos trazer a você a certeza do meu amor e do meu reconhecimento no país da sobrevivência, onde no futuro nos reencontraremos todos. Mais uma vez, desejo registrar o meu carinho e a minha gratidão, pedindo a Jesus ilumine a sua estrada com multiplicadas bênçãos de paz e alegria. E com esses votos deixo o meu coração de companheiro, o coração do esposo reconhecido, João Expósito. Porque ela recebeu muitas, né? Ela ia, já falava, quando ele dizia, o Expósito está na fila, diz que estava sempre no meio dos jovens, sempre queria passar na frente de todo mundo, porque lá eles mesmos diziam lá que era muito difícil esposa receber de marido. Eles diziam isso? Nossa, mesmo o pessoal que estava lá, mulherada, tudo, porque você vai lá, minha mãe até aí, ela começou a se conformar, porque ela via o sofrimento das mães, que era tão grande, ela falava, por que eu vou tirar o lugar de uma mãe que quer uma coisa, se eu já tive, já tenho, e é do marido, né, que ela falava, e ela achava que, no desespero das mães, ela achou, assim, aquilo muito, né, então ela falava, é muito, quando vem uma mãe, ela falava, nossa, ela fez muita amizade com a dona Yolanda, com a Guiomar, que recebeu a Julinha, que foi uma que perdeu o filho também. Quando a pessoa recebia, era uma emoção tão grande, né, que elas vibravam. Pessoas que eram muito amigas, muita gente ficavam amigas, que tinham contato sempre, né. E ela recebeu 7 do meu pai, 7 mensagens pelo Chico Xavier. Ela era espírita antes? Ela se tornou depois? Não, minha mãe era assim, às vezes era espírita, como dizer assim, numa mesa branca, tomava um passe. Porque eu posso dizer que eu sou até uma espírita, mas eu vou na igreja católica, se eu tiver aqui eu acredito, sabe? Mas minha mãe era muito dinamista, eu também sempre fui muito em missa. É uma coisa que eu não sei, que vem de dentro de você, vem uma coisa assim, no fundo, ela tinha que ter essas, não sei, ela queria a notícia do meu pai, ela queria saber, e ele manda tudo por escrito. Até quando meu pai veio a falecer, um dia antes, era o jogo do Brasil e Itália. E eu vim embora e ele queria falar comigo. Ele queria me perguntar alguma coisa. Eu falei para ele que eu voltava. E eu não voltei naquele dia, porque eu fiquei muito angustiada de ver a situação que ele estava. E no dia seguinte ele foi para a mesa, então não tive a oportunidade de falar com ele mais, né? E depois, numa das mensagens, ele fala que ele queria pedir para mim tomar conta da minha mãe, né? Naquele momento. Naquele momento que eu não deixei a oportunidade dele falar, mas ele falou que ele sabia que não precisava me pedir. Mas ele queria me pedir, mas depois, inclusive, ele fala que ele queria, mas que ele sabia que não precisava pedir, que não... Quando ela entrou no hospital, ela disse para todos que ela ia morrer no dia do meu pai, que meu pai vinha buscá-la. Ela tinha aquela semana para se preparar, pediu pro meu filho dizia que não... Rei, deixa a vovó, eu preciso encontrar com o vovô, eu não aguento mais de saudade, eu preciso de vovó. Não, eu ligava de noite, ele chorava e falava, mãe, o que eu... Falo que sim, se eu não deixar, eu vou ficar com remorso o resto da minha vida, mas eu não queria. E ela, se meu filho não falasse que sim, ela não estava sossegada. Até que ele concordou, tá bom, vó. Então tá bom, então agora eu posso ir em paz. Dia 25, tá fazendo 25 anos que o João morreu. Vai ter uma festa de bodas de prata no céu, e ele vai vir me buscar. E ele falava pra mim, você me traz a roupa, mas você não me põe preto, que teu pai não gostava de preto. Ela falava, sabe, tudo preparado. Falava, mas tanto que à tarde, no dia 25, estava todo mundo esperando. E a Renata, quando foi 4 horas, começou a encher o pai que queria ir pra lá, estava estudando. O pai falava, não, meu filho, não, eu quero, me leva, eu quero, vou estudar lá, eu quero. Então foram os 3, estava a prima da minha mãe lá, tava uma amiga dela que tinha acabado de chegar, que na hora que viu minha mãe ficou bem triste, porque ela achou que minha mãe estava bem ruim, né? Quando foi umas 6h30, 20 para 7, eu falei, nossa, a vovó tá tão quietinha, a gente foi mexer. Ela estava assim,
morrendo, se sentindo mal, mas assim, quietinha, né? Eu olhei e falei, nossa, minha mãe tá morrendo, chama a enfermeira e tal. Foi o tempo do meu filho entrar, vó, eu tô aqui, vó, eu tô aqui. Ela olhou para ele, olhou pra gente, fechou os olhos e morreu. E ela, antes de vir embora, eles vieram embora para casa, ela falou, Rê, já acabou o jogo, tá passando o jogo? Ele falou, vó, que jogo? Ela falou, não, o jogo que tá passando, porque na Copa de 78, naquele dia, meu pai estava vendo o jogo, tava passando, meu pai estava internado, falava muito em jogo, sabe? E ela dizia que estava tudo enfeitado, que tinha enfeite, que tinha muita coisa. Então, foi uma coisa assim que você fala, nossa... E as primas da minha mãe falam mesmo, tem uma prima da minha mãe que fala assim, olha, eu sou que nem São Tomé, preciso ver para crer. E se você viesse me contar isso tudo que eu vivi com vocês, eu não ia acreditar. Então, ela viveu, presenciou. E não foi uma pessoa, 2, 3, foi muita gente que presenciou isso. E foi, quer dizer, que o velório da minha mãe não parecia nenhum velório, sabe? Parecia uma coisa assim tão tranquila, porque ela preparou tanto a gente aquele ano, aquela semana, foi uma coisa tão preparada que eu não me conformava. Eu falava, não é possível. No mesmo dia, depois de 25 anos, ela morreu no mesmo dia do meu pai. Agora meu pai já faz 29, né? Minha mãe fez 4. Foi uma coisa muito, muito linda. E eu já fiquei muito satisfeita de receber essa mensagem dele, na mão dele. Já tá bom. Porque era muita gente, dá muita dó. Vinha gente de tudo quanto é lado. Bater lá na porta, ia sem ninguém, sem conhecer ninguém. E não recebia nada, né? Dá muita gente, muito, muito, muito. Você acha que as pessoas todas que estavam lá estavam esperando por mensagem? Todas. Às vezes vinha mensagem até sem dar nome, né? Mas era difícil. Muita mãe. Vinha gente muito Goiânia, do Rio. Muito desespero. Tudo quanto era lugar. Brasil. Não queria falar com ele. Antigamente, ele ainda fluía água. Ainda alcancei. O que é isso? Fluir água é um espírito que ele recebia da Sheila. Então, a água ficava assim, um gosto diferente. Porque antigamente ele também atendia as pessoas doentes. O Chico. Mas ele fazia o quê? Sessões de cura? Fazia as consultas e era consulta dava. Pelo Dr. Bezerra que ele dava receita ou ele tocava na pessoa? Não, tocava na pessoa e fluía a água, né? E também aquele aroma de rosa branca. Nossa, você põe a mão nele assim, pegava na mão dele, senti muito, muito. Vi muita coisa bonita lá. Ele falou que meu irmão foi numa doença kármica, que é da vida passada dele, que ele bebia muito, vivia naquelas noitadas, sabe? Tudo. Então ele veio com o fígado doente. Então ele teve só esse tempo de vida, 36 anos. Ele cumpriu 36 anos. E depois falou que quem amparou ele foi minha avó. Falou o nome dela, Albertina. Você vê, o nome difícil, né? Ah, mas ele é demais, o Chico. Nossa. Ele não sabia de nada? Nada. Ele sabia da circunstância do falecimento? Não. Nada. Nós presenciamos tantas coisas. Nada, muita coisa. O Chico, assim, foi um ser especial nessa terra. Foi, muito Ele especial. foi um anjo enviado por Deus mesmo. Para as mães, principalmente para as mães. Para todas as pessoas as mães, acho que a dor maior é de mãe, né? Perder um filho. A dor maior é de mãe. Então, aí ele falou do Albino. Albino é meu pai, mas ele era vivo ainda. Só que ele falou, não, mas não é o Albino, seu pai. É o meu sobrinho, que tem o nome do meu pai. Filho do outro meu irmão. Do meu irmão caçula. E esse meu irmão, o Fernando, tinha loucura por causa dele. E aí outra coisa, que a minha cunhada também ficava meio assim, mas falando do Chico, tudo bem, né? Mas mesmo assim, ela é que nem São Tomé, quer ver pra crer, né? E o Chico, na mensagem à noite, ele fala um dos apelidos que o meu irmão chamava ela, que ninguém sabia. Ninguém. Só eles dois. Só os dois sabiam. Não, ela falava assim, só acredito se vier uma coisa, falando alguma coisa que só eu saiba. E veio na mensagem. Ela quase morreu, Ela falou, né? tem duas coisas que só eu e o Fernando sabiam. Então eu quero ver se vem essas coisas. Então veio. Querida mãezinha Isabeline, meu querido pai Albino,
O tempo foi demasiadamente longo para mim, nos dias do corpo doente, e por isso é com alegria que lhe venho dizer que estou melhor, a caminho da minha integral recuperação. Essas notícias se destinam naturalmente a nossa querida Arlete e nossos queridos Wagner e Andréia. Agora um novo momento chegou para mim. É preciso dividir especialmente com os pais queridos e com a minha querida companheira as minhas esperanças e alegrias. Rogo a Lelete não se impressionar com a minha suposta ausência. Agora estou mais unido a elas e aos filhos abençoados que a divina providência nos confiou. Espero que venceremos todos os percalços do caminho com a nossa fé em Deus, conjugado ao nosso próprio trabalho. Agradeço com todo o meu carinho tudo aquilo que meus pais do coração e os meus irmãos Décio, Zilda e Rosalina fizeram por nossa tranquilidade. Arlete, a querida mãezinha Isabelina, as nuvens passaram, e o que brilha à nossa frente é o céu azul enriquecido pelo ouro do sol, de cada dia convidando-nos à alegria da esperança e nas tarefas dos que nos foram entregues pelos mensageiros do Senhor. Que as nossas saudades recíprocas se convertam em bênçãos de paz e trabalho. São os meus votos. Creiam que não existe alegria maior depois da felicidade de nosso reencontro, do que o júbilo de sermos sãos depois do período de doença que nos se abateu. E nos influiu tanta tristeza nos dias em que se foram. Entretanto, não saberíamos que essa tristeza daria lugar ao otimismo que hoje nos assinala muitas lembranças. A mamãe Isabelina. A minha avó Albertina me assiste com carinho de verdadeira mãe. E agradeço a Jesus por todas as bênçãos que tenho recebido. Agora que entendi com mais clareza e esperança o valor da oração, repito com alegria, louvado seja Deus, reunindo a todos os meus familiares queridos num abraço especial de imenso carinho e de imensa gratidão. Sou o filho reconhecido, sempre mais reconhecido. Fernando José de Carvalho. O que a carta quis dizer para vocês? Assim, que ele está vivo? Para mim ele É tá uma vivo. confirmação, né? Que existe outra vida mesmo. Eu acredito. A vida não acaba Que a aqui, gente né? não pode acabar assim. A espiritualidade, porque não tem... Pessoa que a gente sabe, ama tanto. não tem né? lógica você vir no mundo, assim, nesse mundo que a gente vive, e passar por tanta coisa, assim, tanto sacrifício, fazer, ser uma pessoa assim, e depois de uma hora para outra a vida acabar sem motivo nenhum, sem coisa nenhuma. Quer dizer, deve ter uma outra vida. Não, aqui é uma escola. É um aprendizado, né? Uma escola que a gente está na Terra. Eu concordo com você que não tem lógica. Que não tem né? lógica. Não tem mesmo. Não mas... tem lógica E isso. se a gente pensar, vamos dizer, pessimisticamente, sei Certo. lá, e se não tiver lógica mesmo? Não sei, então o que a gente faz aqui? É uma É esse meio tempo. Então é também. melhor acreditar na lógica, que existe uma outra vida, que a gente vai se encontrar um dia, que lá tem o nosso lar, que o Chico já falava. O André Luiz escreveu o livro Nosso Lar, né? Porque senão, então o que adianta esse amor que a gente tem pelos entes queridos aqui? E depois de perder, continuar o amor, se a gente não vai encontrar com eles? Ah, vamos sim. A lógica é essa, e eu penso assim, e eu vou nessa direção, assim. Que um dia nós vamos se encontrar, se Deus quiser. Eu não cheguei a conhecer meu pai, né? Porque ele faleceu 2 meses antes de eu nascer. Inclusive aqui no bairro, no Tatuapé. Foi um assalto, né? Então minha mãe na época falou, quase veio a falecer, porque ficou muito mal. Ela estava grávida, então foi um choque para ela, né? E isso é o que conta, mas eu não tive... é o que minha família me conta, né? Quem mais mais na minha vida falou sobre isso foi a minha avó por parte de pai. Desculpa, por parte de mãe. Por parte de mãe, que conta, que fala mais do meu pai, que teve mais contato com ele, né? Porque a minha avó mesmo, por parte, a mãe do meu pai, eu fui ter contato com ela, eu tinha, eu acho que uns 14 anos. Eu não tive muito contato com ela durante... até porque ela ficou muito abalada e
E eu era pequeno, então eu ia para casa dela, segundo o que me contam, né? Eu ia para casa dela, então ela ficava, não tinha alguns meses de vida, ela ficava mostrando fotos do meu pai, chorando, então era uma coisa assim, que falam que não ia fazer bem por eu ser criança, né, por ser um recém-nascido, então não deixaram ter muito esse contato, porque ela ficou muito abalada por conta disso. Até quando eu vinha conhecer ela, eu ia na casa dela visitar, então ela só chorava, porque falava que lembrava do meu pai. Então ela ficou assim, até os últimos dias de vida dela, ela ficou abalada, pelo resto da vida, né, por conta disso aí. Minha santa velhinha, querida mãezinha, peço a sua bênção de paz e amor. Quero dizer ao seu carinho que tanto trabalhamos com a saudade, que a saudade que nos faz motivo de trabalho e tolerância, como sendo a nossa fábrica de compreensão e a nossa usina de esperança. Mãezinha, lembro-me aqui dos natalícios do Mano e do Valtinho e partilho com o seu amor da festa de corações em que nos vemos. Nossos pensamentos estão entrelaçados e não há parede de alvenaria, nem muro de aço capazes de isolar-nos uns dos outros. São Paulo, Araras e tantas cidades outras guardam hoje pedaços de nosso coração que se reparte com Deus e em nome de Deus. E pode crer que o coração é uma concha misteriosa no mar da vida. Pode dividir-se em milhares de fragmentos sem perder a própria integridade. Mãezinha, esses meninos que nos oferecem tantos sorrisos de gratidão são retratos de meu filho e seu neto. Retratos vivos que abraçamos e beijamos, reconhecendo que nossa vida se transformou. Continuemos, Deus nos concede sempre o melhor. Aqui se encontram comigo o Gerson, de Dona Maria Bugiato, e o Serginho, filho da senhora Cossero, que tem sentido tantas saudades do filho que lhe vive nas cordas do coração. Você sabe, querida mãezinha, que não podemos ser o braço que age, ser-nos-á possível ser a coragem que anima e fortalece para ser mais útil. Diga isso ao meu pai e fale-lhe de minhas esperanças. Tudo estará melhor ao melhorarmos. Deus nos garante a paz de consciência, a afeição de céu, sem nuvens, e a prova disso é que você consegue dormir sem tranquilizantes. Olhe que isso é vitória e vitória das grandes. De longe, nós dois juntos, você e eu, enviamos um beijo ao Valtinho e pedimos a Deus para que abençoe a nossa querida Sueli e todos os nossos. Desejando vê-la sempre mais valorosa e sempre mais forte em nosso caminho, e que Jesus é o nosso guia e companheiro de todas as horas. Beija-lhe a face querida e envolve-a com meu pai no abraço do coração. Seu filho reconhecido e sempre, mais seu Walter. Como é que foi para você ler esse livro, ter contato com as mensagens do Chico? Foi reconfortante, né? Porque, inclusive, no livro ele fala, muitas passagens ele fala para mandar um beijo pro Valtinho, no caso, para minha mãe. Mas o livro em si ele tenta confortar a minha avó, né? Porque a maioria das mensagens é para ela, porque ela ficou realmente muito chocada, né, com o que aconteceu. Mas é reconfortante, né? Você saber que a pessoa está do outro lado e está mandando mensagens para os familiares, para os entes queridos, né? Eu penso, inclusive, é engraçado, né? Mas eu fico pensando como que o dia que eu falecer, como que eu encontrarei com meu pai? Então, porque hoje eu tenho 33 anos e ele faleceu com 23. Então, como que eu encontraria com ele com a idade que ele tinha quando faleceu? E se eu falecer com uma idade assim, de eu tiver 80 anos, por exemplo? É uma situação engraçada, né? É inusitada. Eu tô falando como que seria esse encontro, né? Você fica como imaginando. que eu vou... será, não sei, um espírito de luz, ou você encontra com a pessoa mesmo, assim, você tem a forma da pessoa, né? É isso que eu fico pensando. Como é que você reconhece também, né? Se tem a mesma forma que a gente... a mesma forma, porque imagina se eu falecer com 80 anos, vai parecer que eu sou o avô dele, no caso. Não é isso? Então, a gente fica pensando como que seria esse encontro depois da morte, né? Renê Oliva, esse caso aqui é de Ribeirão.
Esse aqui é o caso que deixou a noiva grávida, que o pai assumiu a paternidade. Maurício caso Marques tá no livro, Henrique, né? é o caso de Goiás, que foi absolvido. Esse foi a Marlene que fez eu te mostrei pesquisa, aí. né? É. Roberto, esses casos são muito sérios. A gente está falando de 30 anos, viu? Muitos desses casos, provável que as pessoas... Eu fazia um trabalho como jornalista e repórter para o jornal Foro Espírita, que foi fundado pelo Freitas Nobre, não é? E no dia 18 de abril de 1974. Então, eu comecei a fazer uma entrevista com as famílias que tinham recebido carta dos filhos mortos, falecidos, certo? E você começou a fazer isso por espontânea vontade? Ou porque Exatamente, porque ia para o jornal, que era exatamente com a finalidade de levar, vamos dizer assim, um consolo, um conforto, àqueles corações que estavam passando pela mesma prova. Então, nosso objetivo foi esse. E aí nós recebemos um convite da Associação Médico Espírita de São Paulo para aplicar um questionário que eles pretendiam fazer uma pesquisa sobre o médium. Foi aí que as médicas, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre e a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, formularam as folhas de pesquisas, certo? Então, como eu disse, há uma identificação do depoente, com endereço, com RG, com tudo, do espírito comunicante, qual era o grau de parentesco que tinha com o depoente, e depois da pesquisa, que era composta aí de umas 3 páginas, a pessoa ia respondendo as nossas indagações. Se ele tinha constatado palavras que ele costumava falar em vida, se ele costumava, por exemplo, utilizar algum tipo de apelido, para que a gente pudesse fazer com que eles lembrassem. Você levantava todo questionamento possível para que eles se lembrassem e preenchessem. Então, a gente assistia e orientava, o preenchimento era deles e a assinatura era deles. E no final sempre houve erros na mensagem, que era uma pergunta incisiva para que eles relatassem se havia alguma dúvida. Você está entendendo? Então, nós tivemos 100% dos casos pesquisados de acerto. Nunca teve um único erro. Na mensagem. Em todas as mensagens pesquisadas. Em todas as mensagens pesquisadas. E a maioria não eram espíritas. A maioria das cartas, não. E parece que dos casos todos que eu pesquisei, perto de 160 casos, somente uns 2 ou 3 casos no máximo eram espíritas, que eu pesquisei. Pode ter havido mais. Em que as pessoas, os falecidos, eram espíritas ou que os pais eram espíritas e o procuraram. Porque os demais o procuraram com a finalidade, né, de estabelecer contato com o parente falecido, mas que não era um espírita, mas que desejavam ardentemente. De todas as partes do Brasil e até do exterior, como você viu. Roberto Muscati, você vai entrevistar o senhor Davi? Não precisa. Não precisa, não. Já tem os telefones e tudo. Não. Gostaria de ler. Bauru. Ele tem um livro, viu? Que chama-se Quando se pretende falar da vida. São Paulo. Que foi ele próprio, Davi, ele que fez. O doutor Davi. Ele é médico, né? Ele é médico. Foi ele que escreveu a partir das cartas do Roberto? Exato. E quem começou a ir lá foi a esposa dele. Ah, é? Ele foi só depois. A esposa chama-se Sônia, não é? Walter Perrone, essa de São Paulo também, aquele caso que foi assassinado que eu te falei. Uma vez o Chico Xavier nos falou que ele teve essa permissão de receber as cartas mais assiduamente. Ele recebia esporadicamente, após 40 anos do exercício de mediunidade. De mediunidade. Quer dizer, por quê? Porque não existe improvisação. Todo processo educativo, todo o processo que você realiza diante da vida, você adquire essa experiência através do exercício. Não tem improvisação. Você pode improvisar, mas não fica bom. Então, como é que ele teria espiritualmente capacidade de captar? Porque o que eu entendi, o que eu aprendi com todo o movimento, de mais de 20 anos de pesquisa, é que existia para ele uma assessoria. Ele falava para nós, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Eles separavam uma faixa, em média, de 50 a 60 pessoas para serem atendidos individualmente. Um atendimento personalizado. Mas
eu tive a oportunidade de estar do lado do médium, como pesquisador, para verificar de que maneira ele fazia isso. Então, por exemplo, veja, ele tinha um espaço, vamos dizer assim, 1h30, talvez 2 horas no máximo. Eu estou exagerando em termos de horário, porque ele era rígido, ele tinha esse trabalho, depois ele tinha um trabalho de receituário, isso do dia da sexta-feira, do receituário, que era o Dr. Bezerra de Menezes, o médico desencarnado, depois ele vinha para o salão principal e fazia o recebimento das cartas-mensagens, que eu chamo de cartas-mensagens, e ia até de madrugada, e não tinha hora para acabar. Então, por exemplo, voltando, quando ele começava esse atendimento, ele recebia as pessoas que já tinham ficado em fila, atravessado às vezes à noite no local, pego essa senha, vamos dizer, uma senha, então eles iam ser atendidos pelo médico. E ali ficava o pessoal que trabalhava com ele, da staff dele, e ele atendia. Então ele perguntava o nome, ele conversava com as pessoas citavam uma outra pergunta que ele eventualmente fazia. Às vezes ele detectava um parente desencarnado e ele perguntava, que isso eu constatei, por exemplo, e fulano de tal? Ah, é minha avó ou minha bisavó e tal. Ele entrava em detalhes, ele visualmente, porque ele tinha vários tipos de mediunidade, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu não sei quanto daria em termos de tempo, não cronometrei, mas, por exemplo, 5 minutos? Para cada pessoa? Provavelmente, porque o espaço dele era muito pequeno para atender 60 pessoas. Né? Então você vê, senão ele não atenderia essas pessoas para depois dar continuidade, né, no receituário espiritual que ele fazia. Mas a conversa era essa. Então, às vezes, a pessoa queria falar, ó, vamos aguardar. Era a palavra dele, vamos aguardar. Ele não prometia nada a ninguém. Você vai receber, em absoluto. Nunca vi o médico falar isso. Doutor Paulo, a gente vê muito aqui cartas de assim, muitas mães de filhos para mães. Você atribui isso a alguma coisa? Você atribui isso, assim, sei lá, 90%, né? Quantos por cento? Muitas? Não sei dizer em porcentagem, mas é uma grande maioria, não é? De filhos para mães? É. Porque elas ficavam muito... A ligação entre uma mãe e o filho, sei lá, é uma coisa assim de ser difícil de explicar. Não sei se é porque ela gera durante 9 meses e tal, né? Mas é por isso que eu estava dizendo, no caso, por exemplo, do Perrone, ele já era casado e tudo. Portanto, ela fica perturbada, ela tem que ser internada, ela tem que ficar sob medicamentos. Então, depois, com as cartas, ela vai nos voltando à normalidade. Você entendeu? Mas os filhos tudo crescido, família toda criada. Quer dizer, é difícil você explicar isso. Mas é o que eu estava dizendo, você lida com sentimentos, entendeu? Agora, essa intensidade é uma coisa difícil de você explicar, entendeu? Agora, eu acho que entre uma mãe e um filho, sei lá, eu acho que como se fosse um chamamento da mãe. O sofrimento da mãe é um chamamento? Eu acho. Isso é meu. Eu acho que é um chamamento. Ele recebia, às vezes, várias cartas seguidas. Teve uma vez que eu constatei lá, ele recebeu 10 cartas. E isso terminava lá pelas 4, 5 horas da manhã. Entendeu? Aí ele chamava, começava da primeira, citava o espírito, a assinatura do espírito no final, aí se apresentavam os familiares, ele lia a carta e perguntava se a pessoa aceitava. E como é que as pessoas reagiam? Nossa, as lágrimas correndo, alguns chorando compulsivamente. É o tal da carga que eu te falei para você. Para nós que estávamos ali, como pesquisadores, a gente não via, mesmo naquele momento, naqueles instantes, eu não conseguia ver. Eu só consegui ver a profundidade das cartas, a veracidade, com o tempo. Porque eu aprendi a ler nas entrelinhas com os familiares. Quando eu analisava com eles, que eu ia fazer a pesquisa para a Associação Médico Espírita de São Paulo, então eles falavam, ó, isso aqui, ó, só pode ser dele, ó. Ele falava muito isso aqui para nós, ó. Então, no transcorrer da carta que estava sendo escrita, o espírito ia deixando lavrado a autenticidade, que você não via, eu não via, mas os familiares viam. Pereira Cassiano. Esse também. Esse também é São Paulo.
Esse aqui, entendeu? O apelido dele era Xabi. Sabe a coisa interessante? Porque uma vez na escola, ele era artista, chamaram ele de Bicha. Então ele inverteu e adotou como pseudônimo, ao contrário, chama-se Xabi. Bicha, ao contrário, Xabi. E aí a mãe que me contou. Então tem coisas, quando ele escreve, quer dizer, como é que o médium vai saber essas coisas? É a riqueza esse aí. Sabe o que eu queria pedir para vocês anotarem? A mãe dele é super espiritualizada. Se ela for viva ainda, o pai, à medida que a criatura evolui por dentro, ela tem uma procura. Quer dizer, a procura do ser, não é? Vou morrer, vou sobreviver, não vou, o que estou fazendo nesse mundo? Né? Qual é a finalidade de eu estar aqui? Porque tudo é regido por leis. E é isso que nós temos que compreender. E na doutrina espírita a gente estuda isso. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que é a parte do karma, né? O que influi na vida da pessoa, o ser humano. Porque essa busca está em cada ser pensante. Porque no começo você se preocupa muito com a sobrevivência, né? Viver, comer, trabalhar, criar família, tudo. Mas existem outros valores que você vai despertando à medida que você, né, evolui. Isso para você é muito pouco. Então você procura outros valores que te enriqueçam a tua vida, o teu ideal de uma vida melhor ou maior.